Olá, hoje apresentaremos um trabalho sobre a obra de Eça de Queiroz, A Casa de Ramírez. Essa obra ela foi publicada logo após a sua morte, em 1900. E também falaremos um pouquinho sobre o autor. Vamos falar também sobre a história em si, características e um pouquinho das curiosidades também sobre essa obra que foi tão importante para a literatura tanto portuguesa quanto para a literatura mundial e também para realista. O livro A Ilustre Casa de Ramírez, feita pelo autor Eça de Queiroz, que foi publicado no ano de 1900 pela editora Livraria Chardon, conta a história do Gonçalo Mendes Ramírez, um fidalgo decente que tenta restaurar a honra de sua família por meio de um casamento com uma jovem herdeira, ambientado em Portugal no fim do século XIX. Esse romance ele aborda temas com a decência da nobreza e a hipocrisia da sociedade e as contradições da vida provinciana, com uma narrativa irônica e crítica. Eça de Queiroz expõe as suas fragilidades aos vícios de uma sociedade em transformações. Quanto aos prêmios, esse livro ele não recebeu prêmios em vida do autor, mas é considerado uma das grandes obras da literatura portuguesa e do realismo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o autor do livro. Ele é conhecido como Eça de Queiroz, mas seu nome verdadeiro é José Maria Eça de Queiroz. Ele foi um escritor diplomata português e até hoje é considerado um dos importantes escritores portugueses desde sempre. Bom, ele nasceu no dia 25 de novembro de 1845 em Portugal e faleceu no dia 18 de agosto de 1900 na França. Ele foi influenciado pelo João Baptista e por Amélia Zola. Ele tem seus filhos, Antônio, Alberto e Maria e José Maria. Bom, os seus pais foram José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e Carolina Augusto Pereira de Sés. E é isso. A Ilustre Casa de Ramírez é uma obra-prima da literatura portuguesa e é escrita por Eça de Queiroz. O livro ele narra a história de um nobre provinciano que se envolve em situações cômicas e dramáticas ao tentar escrever um romance histórico. Eça de Queiroz ele utiliza sua genialidade para explorar as contradições da sociedade portuguesa da época, proporcionando uma visão crítica e irônica dessa realidade. Com diálogos brilhantes e uma narrativa envolvente, o livro é um verdadeiro clássico da literatura lusófona. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar como você vai poder entender esse livro quando você for ler, curiosidades tanto do autor quanto do livro, e se você quiser ler, eu vou falar onde você vai poder ler também. Esse livro é um domínio público, então você pode encontrar PDFs na internet de várias escritoras, né? Não vai ter um bem específico, vai ter várias edições dele. Esse livro, para você entender, você tem que entender a época que esse livro foi escrito, já que na época do realismo trazia muita crítica à sociedade e umas coisas irônicas, assim. Então, você tem que entender muito essa parte. Eça de Queiroz, ele foi um escritor português, de Portugal. Então, você tem que entender essa parte histórica de Portugal, que foi de 1900, né? Na época, no século XIX, onde Portugal passava por um enfraquecimento político e financeiro. Esse livro foi escrito na terceira fase de Eça de Queiroz, e os romances dele são bem minuciosos, com bastante críticas e ironias bem ácidas. Ele criticava muito as famílias burguesas e famílias tradicionais, e Eça de Queiroz também não teve uma família muito boa, tá? E o principal personagem desse livro é o Gonçalo e sua família, como eu disse. E esse livro foi publicado em 1900 e foi na época de sua morte. Só que esse livro não era revisado e quem revisou esse livro foi o seu amigo, que no mesmo ano publicou o livro. E quem publicou o livro, né, depois de tempos, foi a Livraria Chardon. E também
Esse livro foi uma mistura de duas narrativas também, né? Contexto histórico e um contexto romântico. Bom, isso foi um breve resumo do que a gente pode encontrar no livro, mas se você ficou interessado só escutando isso, você pode encontrar esse livro em alguma biblioteca ou em lojas virtuais, ou se você quiser mesmo, você pode precisar e encontrar em PDFs.